fui levado ao inferno pelos meus pecados passados, quero dar meu testemunho pessoal sobre morrer e ir para o inferno, ou pelo menos para parte do inferno. Quero compartilhar os fatos do que aconteceu e como acabei sendo lançado nas trevas exteriores. Eu gritei. Gritei a plenos pulmões, Deus me ajude. Isso foi em 27 de janeiro de 1977. Agora deixe-me contar o que aconteceu naquele dia que me mandou para o inferno. Eu estava morando em Columbus, Ohio. Meu trabalho era construir caminhões de bombeiros para a Sutpen Fire Equipment Corporation em Dublin. Eu trabalhava lá há cerca de 4 anos naquela época. Era sexta-feira, por volta das 14h30. Estávamos montando portas de caminhões de bombeiros, fazendo buracos nas portas. Faríamos cerca de 60 por vez, o que equivaleria a cerca de 3 ou 4 caminhões. O dia era um típico dia frio de inverno e uma pilha de metal foi trazida de fora da fábrica com neve por toda parte e, claro, a neve havia derretido, o que nos deixou parados em uma poça d'água. Não estávamos preocupados com isso, caso contrário, teríamos saído e não trabalharíamos lá até a água secar. Eu colocava minha mão esquerda na pilha de metal, que estava localizada no lado esquerdo do meu corpo, e então tirava minha mão esquerda do metal, e então colocava minha mão direita na máquina para girar uma roda que perfuraria um buraco no metal para as fechaduras das portas. Eu ficava indo e voltando assim o tempo todo pensando que a máquina estava aterrada, o que não estava, descobrimos depois. Toquei a pilha de metal com a mão esquerda e toquei a máquina com a mão direita ao mesmo tempo, o que me tornou o aterramento de eletricidade, completando o circuito. A eletricidade passou por mim e levantou meus pés do chão, contraindo os músculos das minhas pernas e dobrando-as para trás. Ninguém sabia que eu estava sendo eletrocutado. Enquanto eu estava sendo eletrocutado no estilo da crucificação, a eletricidade fluía através de mim e logo depois vi meu espírito deixar meu corpo. Instantaneamente, eu estava no inferno. Naquela época, eu não sabia nada sobre a Bíblia. Eu não era uma pessoa religiosa nem cristã e não conhecia nenhum cristão. Só sei que fui lançado nas trevas exteriores. Ouvi os gritos mais horríveis e atormentadores que se possa imaginar. Eu ouvi isso outra vez e, embora nunca tenha visto quem estava gritando, eu mesmo gritava por causa do medo daqueles gritos assustadores e do que estava para acontecer a seguir. Meus pecados me tormentaram no inferno. Meus pecados começaram a me atormentar enquanto eu estava naquele lugar horrível. Eu vi meus pecados passarem da direita para a esquerda como em uma espécie de tela de cinema, desde os 5 anos de idade. Ao ver cada pecado, isso me faria gritar de tormento. Agora, aqui estou eu, um jovem de 27 anos de idade enquanto isso acontecia. Vendo todos os meus pecados passarem diante de mim em cores vivas, gritando em tormento por cada pecado que vi. Vi meu primeiro pecado ser cometido aos 5 anos de idade. Foi o pecado da desobediência, não honrar minha mãe e meu pai. Minha mãe disse, não quero que vocês, meninos, comam esses marshmallows. Vamos assá-los no fogo, no quintal, com a família, esta noite. Minha mãe pegou meu irmão, Cliff e eu, escondidos atrás de um toco em nosso quintal em Farmington, Michigan, comendo aqueles marshmallows. Este não foi um pecado de assassinato, ou estupro, ou o que quer que o mundo considere um pecado horrível, mas um simples pecado de desobediência. Foi o último de uma longa lista de pecados que me foram mostrados. Eu vi o pecado, depois do pecado, depois do pecado. Por cada pecado, gritei de tormento. A dor desse tormento não pode ser expressa em palavras humanas. As pessoas me perguntam, quanto tempo você ficou aí? Bem, parecia uma eternidade. Parecia tanto tempo. Eu não saberia dizer quanto tempo fiquei lá, mas uma coisa eu sei, não quero voltar nunca mais. Além dos gritos de outras pessoas atormentadas, também havia demônios. Sim, realmente existem demônios. Eu podia ver seus rostos grotescos. Eles vieram até mim e me provocaram com horror e medo indescritíveis, gritando na minha cara com um volume tão intenso, coisas como, pegamos você agora. Rindo e zombando de mim, dizendo, nós enganamos você. Pegamos você agora. Seguido por risadas horríveis e malignas. Enquanto isso acontecia, comecei a perceber que estava espiritualmente cego, enganado durante toda a minha vida sobre a realidade real de que existem espíritos malignos que nos enganam sem que percebamos, demônios trabalhando sob o comando de Satanás, mas pior ainda,
Existe um inferno literal onde as pessoas sofrem tormento pelos seus pecados porque não aceitaram o perdão que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Jesus Cristo assumindo o castigo pelos nossos pecados quando morreu na cruz, para que possamos ser perdoados por eles e não ter que sofrer por eles. Quando morrermos, como eu estava vivenciando naquele momento. Pior ainda. Enquanto eu estava lá, tive a grande percepção de que não havia esperança, nenhuma esperança de ver Deus, mas sim sofrer pelos meus pecados por toda a eternidade. Nenhuma desesperança nesta vida se compara à desesperança que eu estava experimentando naquele momento. Mas ainda assim, mesmo no meu estado de desesperança, de alguma forma consegui clamar a Deus durante esse tempo, implorando: ó, Deus, ajude-me. Novamente, Deus, me ajude. Agora, aqui está o que é impressionante e surpreendente. No meu último grito, implorando a Deus que me ajudasse, senti a mão de Deus descer e tocar meu ombro. Ele está em todos os lugares. Na Bíblia, você vai ler. Ele está no céu, na terra e até no inferno se ele quiser. E estou muito feliz além do que as palavras podem descrever por ele querer estar lá naquele momento para mim. Ele ouviu meu apelo. A mão direita do Senhor me tocou. Senti seus dedos e polegares em meu ombro e ele me tirou do inferno. Ele me libertou não apenas dos tormentos do inferno, mas também da eletricidade. Um dos meus colegas de trabalho, Joey, que era o responsável pela segurança da oficina, estava a cerca de 50 metros de mim, no outro extremo da oficina. Ele ouviu meu grito, mas não sabia quem havia gritado nem ouviu as palavras que gritei: Deus me ajude. Imediatamente ele começou a perguntar às pessoas: quem foi que gritou assim? E elas exclamaram: Tim. Então ele rapidamente se aproximou e me perguntou: por que você gritou assim? Eu disse a ele: Joey, aquela máquina me mordeu. Ela me eletrocutou. Joey exclamou: Tim, esse foi o grito mais horrível que já ouvi em toda a minha vida. Foi como um grito vindo do inferno. Veja, ele não me ouviu gritar: Deus me ajude. Quando eu estava realmente no inferno, sendo atormentado por meus pecados sendo reproduzidos para mim enquanto os demônios estavam me provocando e eu estava ouvindo os tormentos de outras pessoas gritando. Joey tinha acabado de ouvir meu grito assustador. Enquanto eu estava na atormentadora escuridão exterior do inferno, no momento em que Deus tocou meu ombro esquerdo com sua mão direita, vi meu espírito voltar instantaneamente para meu corpo e voltei vivo. Graças a Deus por ele me tocar. Fui libertado da eletricidade, embora tenha sido imediatamente impelido de 3,6 a 4,5 metros de onde havia sido eletrocutado, dando 2 cambalhotas de verão antes de cair no chão. Meu joelho esquerdo bateu no canto de um carrinho de 2 rodas e fez os pneus girarem e impulsionarem o carrinho no ar, como se um fantasma tivesse pegado carona nele. Pouco depois de ser eletrocutado, a dormência passou e uma grande dor se instalou em todo o meu corpo. Fui levado ao hospital e fiquei internado por 3 dias. Enquanto estava no hospital, meu cardiologista vinha 3 vezes ao dia e fazia um eletrocardiograma. Eu observava seus olhos, pois ele não conseguia acreditar no que estava lendo. Ele passava os dedos pela impressão do eletrocardiograma. Aprendi a ler os olhos de uma pessoa enquanto dava aulas de mergulho para determinar com quanto medo ele estava lidando, e seus olhos me contaram sobre sua profunda preocupação quanto ao meu eletrocardiograma e a condição do meu coração. Meu médico expressou sua preocupação comigo perguntando: Tim, você se sente bem? Olhei para ele e disse: acho que sim, mas nós dois estávamos com medo. Mas eu estava muito mais assustado do que ele, porque havia vivido uma parte do inferno e temia ter que voltar para lá se morresse. E ele só tinha medo de perder um paciente. Mais tarde, no hospital, meu cardiologista me disse: Tim, eu não sou cristão. Você conhece algum? Não. Não conheço nenhum pessoalmente. Praticamente as únicas pessoas com quem ando são meus amigos viciados em drogas. Por quê? Ele respondeu: tenho alguns amigos cristãos e acredito que se eu lhes contasse que você foi eletrocutado, eles concordariam que você deveria estar morto. Eu também acredito que eles diriam que você é um milagre vivo, como eu também acredito, e que Deus deve ter um plano para a sua vida para permitir que você volte à vida. Ele continuou: Tim, eu entendo de eletricidade. O hospital usa eletricidade para trazer de volta alguém cujo coração parou de bater. Mas Tim, quando você foi eletrocutado, estilo crucificação nos braços e no coração, você deveria estar morto em vez de ser trazido de volta à vida. Honestamente, não sei por que você está vivo. E pensar que você estava na água. Isso torna tudo 10 vezes pior. Olhando para o médico.
Pensei comigo mesmo, doutor, se você soubesse para onde fui quando meu espírito deixou meu corpo, você também não acreditaria nisso. Ao receber alta do hospital, meu cardiologista me disse que é natural ter algumas irregularidades cardíacas, mas com o tempo elas provavelmente diminuiriam e eu ficaria bem. No entanto, esse não foi o caso. Continuei tendo derrames frequentes e tive que começar a ir ao consultório do meu cardiologista com frequência porque sofria de 2 a 3 derrames por semana. Ele logo percebeu que eu ainda era um paciente de alto risco de AVC que disse à secretária do consultório, sempre que Tim Lafond vem a este consultório, quero vê-lo imediatamente, não importa se estou com outro paciente ou não. Ele é tão crítico. Aqui eu tinha o melhor cardiologista do estado de Ohio, um dos neurologistas mais conceituados como neurologista e um especialista em costas, o que deveria ter me confortado pela maioria dos padrões terrenos. Mas dentro de mim eu estava vazio. Eu tinha um grande vazio na minha vida, além de viver com medo, o medo de morrer novamente e voltar para o inferno. Voltei ao trabalho 2 semanas depois e, enquanto trabalhava, percebi rapidamente que não conseguia me lembrar do tipo de trabalho que fazia. Meu colega de trabalho Gil me encontrou em um canto chorando e me perguntou, Tim, qual é o problema? Eu disse a ele, sei que trabalho aqui, Gil, mas não consigo lembrar o que faço. Ele disse, talvez devêssemos falar com o chefe. Meu chefe me disse para ir para casa consultar um neurologista, o que eu fiz. Meu neurologista me disse que a maioria das pessoas perde a memória de curto prazo quando são eletrocutadas. Ela me disse que provavelmente perdi cerca de 30 milhões de células cerebrais. Ela me assustou profundamente, porque eu não sabia quantas células cerebrais me restavam, mas me disse para não me preocupar, porque minhas células de memória voltariam a crescer com o tempo. A perda de memória não foi meu único problema. Minhas costas também começaram a doer com uma dor inacreditável quando eu me levantava. Minha esposa saía para trabalhar e voltava para casa e perguntava, o que você fez hoje, querido? Eu respondi, levantei-me e tranquei a porta depois que você saiu e momentos depois caí no chão por causa da minha intensa dor nas costas. Fiquei deitado no chão por 9 horas com dores intensas, chorando, até cerca de 15 minutos atrás. Eu simplesmente não conseguia me levantar porque a dor nas costas era muito forte. Isso acontecia repetidamente com o passar dos dias, embora meu especialista em costas me dissesse que havia feito todos os exames que sabia fazer e não conseguiu encontrar nada de errado em minhas costas. Curiosamente, eu ainda tinha muita eletricidade dentro de mim durante 4 a 5 meses após a eletrocução. Descobri isso na primeira vez que beijei minha esposa. Nós chocávamos um ao outro quando nos tocávamos. E doeu. Agora você pode imaginar, toda vez que você alcança a sua esposa, você fica chocado novamente. Conseguimos que tocássemos as mãos um do outro primeiro e ao mesmo tempo para diminuir o choque antes de nos beijarmos. Realmente não foi tão engraçado quanto pode parecer. A eletricidade que entrou em mim não saiu completamente de mim na oficina. Meu médico disse, Tim, a eletricidade poderia literalmente ter explodido seus pés. Poderia ter explodido suas mãos e até mesmo braços, ou até mesmo arrancado o topo de sua cabeça. Poderia ter feito inúmeras coisas diferentes, mas por alguma razão você teve sorte, embora ainda não tenha saído completamente do seu corpo. Eu estava tendo todos aqueles derrames que doíam tanto e me fizeram enrolar em posição fetal. É por isso que o médico me atendia sempre que eu estava tendo esses derrames. Claro, ele não podia fazer nada para me ajudar. Enquanto isso acontecia, um vazio doloroso se intensificava profundamente dentro de mim. Eu sabia em meu coração quem me salvou. Eu vi para onde estava indo, inferno. Eu vi a eternidade e encontrei a morte e não queria encontrá-la novamente. Deus havia me tocado, mas agora eu não tinha ideia de como encontrá-lo. Quero encontrar Deus. Eu não sabia então, mas descobri mais tarde este versículo da Escritura. Jeremias 29:13 diz: E vós me procurareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu saía com meus amigos de festa e dizia a eles que queria encontrar Deus. Nós riríamos disso, mas eu estava falando sério. Eles me diziam para tomar outra cerveja ou fumar outro baseado. Comecei a perguntar aos meus amigos se eu estava enlouquecendo, porque eu queria muito encontrar Deus. A única maneira que eles sabiam de me ajudar era me encorajar a subir e esquecer isso. Eles simplesmente não entenderam. Mesmo assim, continuei dizendo, quero encontrar Deus. Quero encontrar Deus. Você teria pensado que eu realmente estava ficando louco. Eu gritei.
Eu quero encontrar Deus. Eu não encontrei nenhuma ajuda de meus médicos ou velhos amigos. Apenas palavras encorajadoras de que eu estava bem, que minha memória voltaria, que meus derrames iriam diminuir, que meu coração estava saudável. Eles só conheciam o coração físico. Meus amigos só conheciam o velho Tim. Eu queria encontrar Deus. Eu era um pecador que morreu e foi para o inferno e viveria o início dos tormentos por causa dos meus pecados contra Deus. Eu era um pecador perdido sem Deus porque ainda não tinha arrependido dos meus pecados contra Ele e outros. Eu ainda não pedi perdão a Jesus Cristo pelos meus pecados. O desejo do meu coração é que você preste atenção ao que está lendo, porque isso se aplica a todas as pessoas ainda vivas. Estou convencido de que a única razão pela qual Deus me poupou de ficar no inferno é para compartilhar minha experiência para que ninguém mais tenha a ir para lá, se permitirem que Jesus Cristo seja seu Salvador e Senhor. Mudei-me para Liberal, Kansas, e fui para a escola para me tornar mecânico pesado de diesel. Eu também trabalhava em campos de petróleo e em uma oficina, aprendendo todos os fundamentos para me tornar mecânico. Um dia, em novembro, li um artigo sobre a vinda de Anita Bryant à cidade, com Cecil Todd como evangelista. Combinei com todos os meus novos amigos, minha esposa e eu para irmos vê-la e ouvi-la cantar e ministrar. Eu não sabia o que era uma cruzada cristã. Eu não sabia sobre todas as lindas músicas e canções que ela iria cantar. Eu nunca tinha ouvido Anita cantar antes. Ela estava nos comerciais de suco de laranja e esta noite cantou Blessed Assurance. Eu nunca tinha ouvido isso antes e era tão lindo. Ela também cantou Victory em Jesus e O Great to Art. Meu coração ficou agitado. As músicas estavam falando comigo, assim como fazem agora, quando as ouço. Ela cantou mais 8 ou 10 músicas, mas só me lembro dessas 3. Então Cecil Todd se levantou e deu o recado. Eu não poderia te contar o que ele disse, algo sobre salvação e que Jesus salva. Quando ele fez o chamado e disse a todos que queriam aceitar Jesus Cristo em suas vidas, para se apresentarem, eu fui o primeiro a me levantar. Tudo que me lembro é que aqui estava o Deus que eu procurava. Eu queria encontrá-lo nos últimos 10 meses. Finalmente, indo para uma cruzada, do nada, Deus me levou até ele. Eu literalmente desci correndo aqueles degraus íngremes do ginásio. Mais tarde, meus amigos me disseram que desci as escadas correndo tão rápido que eles ficaram preocupados que eu pudesse tropeçar. Eles até gritaram, não o deixe cair. Eu estava na segunda fila de cima. Parecia que anjos estavam me carregando. Voei muito rápido. Ajoelhando-me, pedi a Deus que me perdoasse pelos meus pecados. Louvado seja o Senhor, Ele fez. Naquele momento, nasci de novo espiritualmente, salvo da penalidade dos meus pecados, perdoado por eles, para não ter que voltar para o inferno e pagar por eles por toda a eternidade. Assim que cheguei em casa, peguei a Bíblia e comecei a ler o livro de João. Lembro-me das palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Você é incentivado a ler todo o primeiro capítulo do livro de João para descobrir que a palavra não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Chorei em meu coração, se ao menos eu soubesse. Se ao menos alguém pudesse ter me contado. Se ao menos alguém tivesse dito: ei, Tim, leia a Bíblia. É lá onde você encontrará a Deus. Eu disse: ó, Deus. Tenho procurado por você em todos os lugares há 10 meses. E aqui está você nesta Bíblia. O Senhor estava realmente falando comigo. Leio continuamente os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Repetidamente li esses livros, durante 5 a 6 anos. Eu estava com muita sede de sua palavra e das próprias palavras vivificantes de Jesus que estão registradas nelas. As pessoas me contaram que testemunho maravilhoso eu tenho. Não, eu respondo. Eu sou apenas um pecador salvo pela graça, e muita graça. Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Nenhum de vocês jamais diga que seu testemunho não é tão bom quanto o meu. A graça de Deus salvou você. Ele te perdoou. Eu não sou diferente. Eu simplesmente peguei um caminho mais difícil para chegar lá. E certamente Deus disse: este é um biscoito duro. Vamos levá-lo de uma maneira diferente antes que ele amoleça. O que descobri lendo as Sagradas Escrituras, a vida tem sido muito melhor do que eu jamais poderia lhe contar. Muito mais glorioso do que jamais sonhei ser possível. Eu nunca imaginei que entregar meu coração ao Senhor faria tanta diferença. No entanto, preciso ser honesto ao dizer que Satanás tem tentado arduamente tirar minha vida repetidas vezes desde que tudo isso aconteceu, porque ele não quer que eu compartilhe meu testemunho para Deus usá-lo.
Em 2006, fiz uma cirurgia de ponte de safena quint, e em 2008 quase morri de uma vesícula biliar que morreu e virou gangrena. E em 4 e 5 de junho de 2010 tive 2 ataques cardíacos e morri clinicamente no hospital local. Fui trazido de volta à vida pelo meu cardiologista usando as pás cardíacas. Louve a Deus pela eletricidade quando você precisar. Outra música preciosa que amo vem até mim. A vitória é minha, a vitória é minha, a vitória hoje é minha, eu disse a Satanás, para trás. A vitória hoje é minha. Quando pedi a Jesus Cristo para entrar no meu coração, encontrei saúde espiritual, que é o mais importante, e minha memória aumentou quando encontrei Jesus. Foi ainda melhor do que antes. Consegui me lembrar de fatos, números e coisas. Comecei a memorizar as escrituras. Ele me ajudou a lembrar. Minha dor crônica nas costas também desapareceu. Em setembro de 1987, quando eu estava no Colégio Bíblico Nazareno, estava em oração e Deus veio. Deus me deu uma visão vívida. Ele me levou para outra dimensão e me mostrou o lago de fogo enquanto me segurava acima do lago de fogo. Havia milhões de pessoas queimando no lago de fogo. Seus corpos estavam inteiros, mas estavam queimando. Foi terrível. Horrível. Pessoas gritando. Foi algo terrível de se ver, mas eu estava em paz, sabendo que Deus tinha sua mão em meu ombro. Eu não sabia o que pensar sobre isso, então apenas mantive isso em meus pensamentos e fui para a escola no dia seguinte. Depois de chegar em casa, fui novamente ao Senhor em oração às 13h30 da tarde e ele veio até mim novamente em outra visão vívida. Dessa vez ele me mostrou tudo com mais detalhes e me mostrou a beira do lago de fogo. Havia pessoas caindo da beirada. As pessoas estavam bem à beira do fogo. Ele me disse, vou usá-lo para ajudar a dizer ao mundo que o inferno é real, e vou salvá-los e puxá-los de volta ao limite com o seu testemunho e a verdade da palavra de Deus. Veja, Atos 4:12, João 13:17-18, Romanos 5:8-11. Antes de entrarem, se estenderem a mão e pedirem a Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador antes de morrerem. Quero que todos considerem que não importa quão grandes sejam as lutas da nossa vida, existe uma mão orientadora invisível, o Espírito Santo, que nos leva a conhecer a verdade do céu e do inferno antes de morrermos, se verdadeiramente quisermos saber. Essa verdade é encontrada na Bíblia. O inferno é um lugar que deve ser evitado a todo custo, e se formos sábios, devemos considerar a realidade de estarmos sem Deus por causa dos nossos pecados, o que também significa nenhuma esperança e sermos lançados nas trevas exteriores ao morrer e muito provavelmente, em última análise, o lago de fogo, seja qual for o caso, será de natureza eterna. Por favor, considere sobriamente, depois de ler meu testemunho, a vida que você está vivendo atualmente e pergunte-se se está pronto para o dia do julgamento. Se não, então volte-se para Deus e arrependa-se dos seus pecados e viva para Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, delegou Jesus Cristo para ser o juiz no dia do julgamento. A paz do Senhor, povo de Deus, glorifica a Deus pela vida de vocês que tem nos ajudado.